É no jardim de casa que a advogada beltronense Marielle Zucchello Salvati Godoy cria com muita dedicação as abelhas nativas da família Meliponini, popularmente conhecidas como abelhas sem ferrão. A residência fica na área urbana de Francisco Beltrão. É até curioso. As colmeias ficam espalhadas por todos os cantos da casa. São 25 ao total. Há mais de 10 espécies. Mirim plebeia droriana, mirim juliana, mirim preguiça, mirim guaçu, jataí, mandaçaia, boca de renda, manduri, mandaguari, uruçu cinzenta e uruçu nordestina, que é uma das maiores abelhas sem ferrão do Brasil. O interesse pela vida das abelhas sem ferrão começou desde a infância, junto com a família. Em 2015, Marielle teve a oportunidade de se aproximar desta prática e hoje dedica o seu tempo pela preservação das espécies. Para mim é muito gratificante você conseguir auxiliar a natureza e ver o que ela te corresponde. Não só na parte da produção de mel, porque o nosso objetivo aqui em casa nunca foi a produção de mel, mas o fato de você sentar e eu tenho que cuidar, porque às vezes eu sento na frente de uma caixa e eu fico horas olhando. Meus filhos, principalmente o pequeno, o Teodoro, ele deita aqui na cama e fica olhando elas entrando e saindo, porque elas têm horários diferentes. Então, de manhã é o período que elas limpam a caixa, então você consegue ver as operárias tirando os resíduos de dentro. Passando mais alguns minutos, algumas horas, você consegue ver elas chegando com o pólen nas curbículas, né, nas perninhas. Então, elas são incríveis e elas são realmente perfeitas. Elas nascem, começam cuidando do próprio berçário e elas vão ganhando funções diferentes no evoluir da sua vida, que é curta, em torno de 45 dias é a vida inteira de uma abelha. E as mais velhinhas é as que vão para o campo. Você aprende muito com elas, aprende muito. Elas trazem paciência, elas aumentam o teu amor ao planeta. Nos últimos anos, a quantidade de meliponários, que são as coleções das abelhas sem ferrão, tem aumentado na região sudoeste do Paraná, tanto na área urbana quanto na área rural. Ainda não existe um número exato deste grupo de pessoas que trabalham pela preservação das abelhas. O que se sabe é que muitos agricultores têm integrado essa cultura como uma alternativa de produção e agregação de renda. As abelhas sem ferrão, criadas pela guardiã, não apresentam risco para as pessoas. As colmeias têm enxames que podem variar de 300 a 18 mil indivíduos, dependendo da espécie. O manejo das caixas é um tanto mais fácil, se comparado às espécies que possuem ferrão. Não há necessidade de usar roupas especiais para a proteção. A extração do mel pode ser feita assim, facilmente, com o auxílio de uma seringa. Uma vez por semana eu passo de caixa em caixa, de acordo com o clima, não pode ser um clima frio, então eu vou conferir como que elas estão, se tem algum outro bicho tentando atacar, se elas têm alimento, se a rainha está ok, enfim, se a colmeia está redondinha, se está funcionando. Isso eu faço uma vez por semana, às vezes 15 dias, conforme vai o meu tempo em casa. Mas, em geral, elas não geram muito trabalho durante o ano, apenas no inverno. No inverno é um período que você precisa ficar mais atenta, principalmente as abelhas maiores, porque a alimentação delas diminui rapidamente e elas começam a sofrer muito, começam a diminuir, começam a ter problema na produção interna, então você precisa alimentar, porque a caixa vai enfraquecendo e a caixa enfraquecendo, principalmente por fome, começa a abrir a chance para entrar outros animais, outras pragas, forídeos, pode ser atacado por outras abelhas, enfim, o enxame vai definhando. E qual que é o alimento que você fornece para ela? Nós fazemos xarope, que a base dele é água, açúcar, mel, própolis. A cada 15 dias eu ofereço um complemento com proteína e faço os bombons de mel com pólen, banhado na cera de abelha ápis e deixo disponível na caixa, onde elas vão se alimentando. No inverno nós não temos florada, então elas não conseguem produzir nada.
Eu costumo deixar um estoque bom de mel para elas, que elas produziram durante o ano, para quando chegar na época do inverno, sem florada, elas terem uma produção suficiente, um depósito suficiente de alimento na caixa. A ambientação do espaço é importante também para a harmonia do meliponário. Por exemplo, a jataí, elas são pequenininhas, é uma das espécies pequenininhas, mas as caixas têm que ficar em torno de 3 a 4 metros longe uma da outra, porque elas costumam brigar e uma gruda na asa da outra, na perna, enfim, e morrem as duas. Quando você vê, você perde muitas campeiras porque elas ficam brigando. Muitas vezes você precisa deixar a jataí longe de outras espécies também, não só entre elas, porque se elas resolvem atacar, dá problema entre os enxames. Você acaba perdendo o enxame ou enfraquecendo. As mandaçaias é uma das espécies das abelhas grandes que podem ficar bem próximas uma das outras. No entanto, se tiver uma caixa, por exemplo, muito forte e outra muito fraca, a gente costuma dizer que uma vai pilhar a outra. A mais forte entra no enxame mais fraco e vai saquear o que tem lá dentro e vai levar para ela. Então, tem que ficar atento para ver se elas estão dando certo, caso contrário, a gente separa. Outra caixa que eu tenho de mandaguari, eu costumo deixar mais afastada, porque ela, embora não tenha ferrão, ela tem uma mandíbula muito forte. E se você ficar passando muito na frente da caixa dela, ela acaba se grudando em você, não só no cabelo, mas ela pode grudar na pele e dói um pouquinho. Então ela fica num canto mais reservado, principalmente onde as crianças evitam ir. Elas já conhecem todas as abelhas, elas já sabem como que funciona, inclusive a hora que elas estão muito para fora, que elas estão mais viçadas, vamos dizer assim, os meninos já ficam longe, porque sabem que elas vão se grudar. Então é uma das caixas que fica mais isolada. E as demais eu fui adequando conforme o comportamento delas mesmas. Embora a gente saiba que algumas espécies chegam a voar 3 quilômetros para buscar o alimento, muitas vezes elas encontram por aqui mesmo. Então eu procuro ter bastante flores e árvores que produzam flores. A nossa cidade é uma cidade que tem bastante jardim, então isso ajuda muito. Mas elas costumam buscar fora. Elas viajam ali 2, 3 quilômetros para buscar o alimento. Então, quanto mais flores tiverem na nossa cidade, melhor para elas. Outra particularidade é que as abelhas sem ferrão produzem uma baixa quantidade de mel se comparada à espécie que tem ferrão. No entanto, possuem um expressivo poder nutritivo e medicinal. E agora chegou a grande hora de provar o mel da mandaçaia. Vamos lá? Que docinho, muito bom! O mel da mandaçaia é pouco denso. A cor pode variar de acordo com as flores. Tem baixa acidez e sabor particular. Se assemelha a um leve licor. Tem um grande potencial medicinal e esta técnica para a extração não tem impactos negativos na colmeia. A produção de mel ela varia muito de acordo com a florada daquele ano. O ano que possui mais flores, automaticamente elas vão trabalhar mais e a produção vai ser maior. Mas eu tenho caixas aqui que podem produzir 1,5 kg, que é a jataí. Quando tiver uma florada muito excepcional, ela vai chegar a 1,5 kg por ano. A mandaçaia chega de 3 e já ouvi que pode chegar a 5 quilos por ano, que é uma abelha maior, então ela pode produzir bem mais. Mas eu tenho algumas espécies, umas caixas bem pequenininhas, que elas produzem no máximo de 1 a 2 colheres de sopa por ano. Então a produção delas é bem variada e o tipo do mel também, o sabor. Cada espécie tem a sua flor preferida, né? Então ela possui detalhes bem diferentes, bem singulares, cada mel produzido por cada espécie.